Você já ouviu falar sobre sociedades secretas? Aquelas que prometem riqueza e poder ilimitados, mas a um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Essa história não é sobre rumores ou lendas urbanas. É sobre o que acontece quando a ambição ultrapassa todos os limites e os segredos mais sombrios vêm à tona. Ana era uma jovem comum, estudante de letras em uma faculdade pública renomada. Inteligente, curiosa e, talvez, um pouco ingênua. Ela jamais poderia imaginar que, ao fazer amizade com a pessoa errada, acabaria envolvida em algo tão obscuro que mudaria sua vida para sempre. Ana era o tipo de pessoa que gostava de observar mais do que ser observada. Em seu primeiro semestre na faculdade de letras, ela preferia sentar no fundo da sala, ouvir as conversas e medir cuidadosamente quem merecia sua confiança. O ambiente era agitado, cheio de alunos de diferentes idades e estilos, todos com sonhos, ambições, ou apenas tentando sobreviver ao semestre. Entre as pessoas que chamaram sua atenção estava Clara. Clara não fazia esforço para ser notada, mas era impossível ignorá-la. Ela era carismática, andava como se fosse dona do lugar e parecia sempre saber mais do que os outros. Ana notava que Clara nunca ficava sozinha por muito tempo. Alunos, veteranos e até professores faziam questão de estar ao seu redor. Algo nela exalava poder, mas não o tipo que vinha de força física ou autoridade. Era mais sutil. Foi em um intervalo entre aulas que Clara se aproximou de Ana pela primeira vez. Você é nova, não é? Perguntou Clara, com um sorriso que parecia tão genuíno quanto ensaiado. Ana confirmou, surpresa pela abordagem. Comecei agora. E você? Estou aqui há um tempo. Letras é fascinante, não é? A maneira como as palavras podem moldar mundos. Você sente isso também? A conversa foi rápida, mas deixou Ana intrigada. Clara tinha um jeito hipnotizante de falar, como se cada palavra fosse escolhida para te manter ouvindo. Nos dias seguintes, as duas começaram a conversar mais, e Clara fazia questão de incluir Ana em seu círculo. Era Clara quem convidava Ana para os eventos mais exclusivos, festas particulares, encontros com alunos influentes, até jantares onde os próprios professores estavam presentes. Para Ana, aquilo era uma experiência nova e excitante. Pela primeira vez, ela sentia que fazia parte de algo maior, mas, ao mesmo tempo, havia algo desconfortável. Clara nunca falava muito sobre si mesma. Sempre que Ana fazia perguntas pessoais, Clara desviava o assunto com um sorriso ou uma brincadeira. Meu passado é tão entediante que prefiro viver no agora. E havia outras coisas. Ana percebia que algumas pessoas olhavam para Clara com algo que parecia respeito misturado com medo. Era sutil, mas inconfundível. Em algumas festas, Clara desaparecia por horas sem explicação, voltando como se nada tivesse acontecido. Quando Ana perguntava, Clara apenas dizia: negócios. Com o tempo, Ana começou a se perguntar quem Clara realmente era. Por que ela parecia conhecer tantas pessoas importantes? E por que essas pessoas pareciam reverenciá-la de alguma forma? A resposta começou a se desenhar em uma noite comum, quando Clara fez um convite aparentemente inocente. Tem uma festa no fim de semana. Um lugar especial. Você vai adorar. Confie em mim. Ana hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Aquela festa seria o ponto de partida para uma jornada que mudaria tudo. Um convite que parecia casual, mas que a levaria a um mundo que Ana nunca poderia imaginar e que desejaria nunca ter conhecido. A festa aconteceu no final de semana seguinte, em uma casa que Ana jamais imaginaria estar associada a qualquer coisa relacionada à faculdade. Era uma mansão antiga, com portões de ferro enferrujados e um jardim que parecia abandonado, mas o interior era um contraste total. Lustres luxuosos, móveis clássicos e uma decoração que misturava elegância e mistério. Clara levou Ana para dentro, cumprimentando pessoas pelo caminho. Parecia conhecer todos os convidados. Homens e mulheres de várias idades estavam ali, vestidos de forma impecável,
com um ar de importância que fazia Ana se sentir deslocada. Você precisa conhecer essas pessoas. Disse Clara enquanto a puxava para um pequeno grupo no canto da sala. São pessoas que fazem o mundo girar. Entre eles estavam um empresário famoso, um político e um professor respeitado da própria faculdade. Ana ficou impressionada. Eles eram gentis, mas havia algo no olhar deles, uma avaliação cuidadosa, como se estivessem medindo Ana com perguntas que nunca eram feitas em voz alta. Enquanto a noite avançava, Ana começou a notar coisas que não se encaixavam. Algumas conversas eram interrompidas bruscamente assim que ela se aproximava. Risos abafados, sussurros em idiomas que ela não reconhecia. Em um momento, Clara desapareceu. Ana, que estava começando a se sentir desconfortável, decidiu procurá-la. A casa tinha corredores longos, quase labirínticos, e, enquanto caminhava, o som da festa parecia se distanciar, sendo substituído por um silêncio inquietante. Foi quando chegou a uma porta no final de um corredor. Estava entreaberta, e do lado de dentro, Ana ouviu vozes. Eram sussurros em um tom baixo e apressado, palavras em um idioma que ela não entendia, mas que soavam como uma melodia sombria. Ana se aproximou, tentando ouvir melhor. O cheiro de algo queimando vinha do outro lado. Não era cigarro nem incenso. Era algo mais metálico, mais denso. Você não deveria estar aqui. A voz de Clara soou atrás de Ana, fria e severa. Ana virou-se rapidamente, tentando disfarçar sua curiosidade. Eu só estava procurando o banheiro. Gaguejou Ana. Clara observou por um momento, seus olhos fixos como se tentassem ler seus pensamentos. Então, seu rosto relaxou em um sorriso familiar. Você está explorando demais. Disse Clara, em um tom brincalhão. A festa é do outro lado. Ana tentou rir, mas o desconforto era evidente. Clara a guiou de volta para a sala principal, mas algo no olhar dela havia mudado. Não era mais o olhar amigável de uma colega. Era algo mais frio, mais calculado. Ana passou o resto da noite em silêncio, observando as pessoas ao seu redor com outros olhos. A sensação de que havia algo escondido por trás daqueles sorrisos impecáveis era impossível de ignorar. Quando voltou para casa, sua cabeça estava cheia de perguntas. Quem eram aquelas pessoas? O que Clara estava escondendo? E o que, exatamente, ela havia ouvido atrás daquela porta? Ana não sabia, mas aquele momento marcava o início de algo muito maior. Algo que a puxaria para o fundo de um mistério que ela não tinha ideia de como escapar. Nos dias seguintes, Ana não conseguia tirar a noite da festa da cabeça. O cheiro estranho, os sussurros, o olhar frio de Clara. Tudo parecia se entrelaçar em um mistério que ela não conseguia ignorar. Mesmo tentando voltar à rotina da faculdade, algo dentro dela insistia em entender o que estava acontecendo. Clara, por outro lado, agia como se nada tivesse acontecido. Continuava amigável, convidando Ana para almoços, conversas e outras reuniões. Mas Ana notava os detalhes. Clara sempre desaparecia em momentos específicos, às vezes sem nenhuma explicação. Quando Ana perguntava, recebia respostas vagas, como coisas importantes para resolver. Foi durante uma dessas conversas que Ana teve acesso ao primeiro pedaço do quebra-cabeça. Clara esqueceu um caderno em cima da mesa, saindo apressada para atender uma ligação. No início, Ana tentou ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. O caderno parecia um diário, mas não era comum. Em vez de anotações pessoais, continha desenhos de símbolos estranhos e textos em uma mistura de latim e algo que Ana não reconhecia. Entre as páginas, havia menções a algo chamado Círculo de Proteção e um nome que aparecia repetidamente: Sociedade do Espelho Negro. Ana sentiu um arrepio ao ler aquele nome. Nunca tinha ouvido falar naquilo, mas a maneira como estava descrito no caderno dava a entender que era algo antigo, poderoso e perigoso. Ela decidiu pesquisar. Passou horas na biblioteca, procurando por qualquer menção àquela sociedade. No início, encontrou apenas fragmentos,
lendas sobre grupos secretos que se reuniam em faculdades para realizar rituais, promessas de riqueza e poder a quem fizesse parte deles. Mas, ao custo de algo que ninguém estava disposto a admitir. Quanto mais Ana lia, mais sentia que estava se aproximando de uma verdade incômoda. Não eram apenas histórias ou rumores. Algumas das pessoas mencionadas em documentos antigos ainda eram influentes na sociedade atual. Empresários bilionários, políticos em altos cargos, juízes respeitados. E então, ela encontrou uma ligação direta com sua faculdade. Décadas atrás, um grupo de alunos havia formado algo que chamavam de Círculo de Poder. Entre eles estavam nomes que hoje eram associados a grandes fortunas e influências políticas. Coincidência ou não, esse grupo era ligado à Sociedade do Espelho Negro. Foi nesse momento que Ana percebeu que Clara não era apenas uma colega carismática. Ela fazia parte de algo muito maior e mais sombrio. Naquela noite, Ana começou a notar coisas estranhas. Voltando para casa depois das aulas, sentiu que estava sendo seguida. O som de passos apressados atrás dela ecoava pelas ruas silenciosas. Quando se virava, não havia ninguém. Em casa, tentou continuar sua pesquisa, mas sua conexão com a internet ficou instável. Toda vez que digitava algo relacionado à sociedade, a página congelava ou desaparecia. Coincidência? Talvez. Mas, para Ana, parecia um aviso. No dia seguinte, Clara a abordou com um sorriso que parecia mais uma máscara. Você anda muito distraída, Ana. Algo errado. Ana tentou disfarçar, mas Clara parecia saber que algo tinha mudado. No fundo, Ana sabia que sua curiosidade já tinha ultrapassado o limite. Naquela noite, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. A mensagem dizia apenas: "Pare de investigar. É para o seu próprio bem." Ana ignorou. Estava mais determinada do que nunca a entender o que estava acontecendo. O problema era que, quanto mais ela investigava, mais Clara parecia se tornar vigilante. Era como se o círculo ao seu redor estivesse se fechando. Alguns dias depois, Clara convidou Ana para uma nova festa. Dessa vez, Ana sabia que não era uma festa comum. Algo em seu tom indicava que era algo mais sério. Você confia em mim, não é? Perguntou Clara, com aquele sorriso enigmático. Ana hesitou, mas aceitou o convite. Sabia que era arriscado, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. A festa aconteceu em uma casa afastada, quase escondida na periferia da cidade. Quando chegou, Ana percebeu que não era o único rosto jovem ali. Havia outros alunos, todos parecendo tão deslocados quanto ela. Clara levou Ana para uma sala nos fundos, onde um grupo de pessoas estava reunido ao redor de uma mesa redonda. No centro, havia velas acesas e um objeto estranho, uma caixa preta com símbolos gravados. Estamos aqui para abrir as portas do poder, disse Clara, em um tom sério. O brilho em seus olhos era quase assustador. O grupo começou a cantar em uma língua que Ana não entendia. O ar na sala ficou mais pesado, quase sufocante. Ana tentou sair, mas Clara segurou seu braço. Agora não tem mais volta, disse ela, com um sorriso que era mais um aviso do que um conforto. O ar na sala estava tão denso que Ana sentia dificuldade para respirar. As palavras cantadas pelos participantes não faziam sentido, mas havia algo nelas, um ritmo que parecia mexer com os ossos, como se vibrasse dentro dela. As velas tremulavam, embora não houvesse vento, e o cheiro metálico, parecido com ferro, começou a se espalhar. Clara estava no centro da mesa, segurando a caixa preta. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, enquanto ela pronunciava palavras em um tom que não parecia ser dela. Ana tentou recuar, mas a sala parecia girar. Quando olhou para trás, percebeu que a porta havia desaparecido. Você faz parte disso agora, Ana, disse Clara, sem sequer olhar para ela. Aceite. Este é o caminho para o poder que todos desejam. Ana sentiu seu coração acelerar. Tentou argumentar. Eu não quero isso,
Clara, o que está acontecendo aqui? Clara finalmente a encarou. Todos dizem isso no começo. Mas no fundo todo mundo quer o que oferecemos: dinheiro, influência, controle. Nada disso é gratuito, Ana. E agora você foi escolhida. Os outros participantes se levantaram, formando um círculo ao redor de Ana. A melodia dos cânticos aumentava, quase como uma pressão nos ouvidos. Clara abriu a caixa, revelando uma adaga de lâmina negra. Parecia pulsar, como se estivesse viva. Tudo tem um preço. Continuou Clara, segurando a adaga. E o que estamos prestes a fazer é o primeiro passo. Não se preocupe, você não será sacrificada hoje. Mas precisa testemunhar. No centro do círculo, um jovem foi empurrado para o chão. Ana reconheceu vagamente de alguma aula. Um calouro como ela. Ele chorava, suplicando, mas ninguém parecia se importar. Isso não pode estar acontecendo, pensou Ana, enquanto sua mente tentava encontrar uma saída. Mas ela estava presa. Clara levantou a adaga e começou a recitar palavras na língua estranha. As velas na mesa se apagaram de repente, mergulhando a sala em uma escuridão quase absoluta. Apenas a lâmina brilhava com uma luz própria. Ana não conseguia se mover. O medo era paralisante. Tudo dentro dela gritava para sair correndo, mas seu corpo parecia preso ao chão. Então, aconteceu. Clara abaixou a lâmina, e o som que ecoou pela sala não era humano. Um grito agudo, quase animal, encheu o espaço, enquanto uma sombra começou a emergir do centro do círculo. Não era sólida, mas parecia ter vida própria. Olhos vermelhos brilhavam dentro dela, fixando-se em Ana por um momento. É isso que sustenta o nosso poder, disse Clara, com a voz baixa, quase reverente. O sangue abre as portas. O sangue nos dá tudo. Ana finalmente conseguiu gritar. Vocês são monstros. Isso é errado. Clara sorriu. Errado? Talvez. Mas o que é certo neste mundo, Ana? Você acha que todas as pessoas ricas e poderosas chegaram lá por mérito? Não. Elas entenderam que o sacrifício é o único caminho para o topo. Ana sabia que precisava sair dali. Mesmo que fosse impossível, precisava tentar. Quando os olhos da sombra voltaram para o grupo, Ana aproveitou o momento. Correu em direção à parede onde a porta deveria estar, mas seus movimentos atraíram atenção. Pegue-a! Gritou Clara. Os outros participantes avançaram, mas Ana conseguiu encontrar uma brecha. Em um movimento desesperado, ela derrubou uma das velas, criando um pequeno tumulto. A sombra pareceu reagir ao caos, soltando um rugido ensurdecedor. A porta reapareceu e Ana correu, sem olhar para trás. Sentiu os gritos e os passos a seguirem, mas quando atravessou a porta e chegou ao corredor da casa, tudo ficou em silêncio. O ritual, a sala, os gritos, haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Mas Ana sabia que aquilo não era imaginação. O cheiro metálico ainda estava em suas roupas, e o olhar da sombra, com seus olhos vermelhos, estava gravado em sua mente. Ana não voltou para a faculdade na semana seguinte. Ficou em casa, trancada, tentando processar o que tinha visto. Mas a sensação de que estava sendo observada era constante. Na primeira noite, ouviu batidas leves na janela de seu quarto. Quando olhou, não havia ninguém. Na segunda noite, a sombra começou a aparecer nos cantos escuros da casa. Visões rápidas que desapareciam quando ela se virava. Clara ligou uma única vez. Você não deveria ter fugido, disse ela, com a voz fria. Agora eles querem você. Ana desligou o telefone, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Não havia para onde correr. A sociedade era maior do que ela podia imaginar, e as pessoas que faziam parte dela estavam em todos os lugares. No terceiro dia, Ana encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, havia uma única frase escrita: tudo tem um preço. Ela sabia que aquilo não era um aviso, era uma promessa. Hoje,
Ana vive escondida, mudando de cidade constantemente. Ela evita espelhos, sombras e pessoas com olhos muito atentos. Sabe que, um dia, a sociedade do espelho negro a encontrará novamente. Eles não esquecem, não perdoam. E você, até onde iria por dinheiro e poder? Vale o preço de sacrificar tudo. Ana já sabe a resposta. Mas será que você sabe? Comente. Você teria coragem de enfrentar algo tão sombrio? Inscreva-se no Narrando Medo para mais histórias de arrepiar e compartilhe este vídeo com quem precisa de um lembrete de que nem tudo que reluz é ouro. Nos vemos no próximo relato, ou talvez eles vejam você antes.